Não basta o técnico dizer que o grupo, que ele, que os dirigentes, que todos estão envergonhados com o que aconteceu em Fortaleza. São necessárias providências. Na minha opinião, o maior erro do Mano não foi o da escalação do time. Não, eu acho que até concordei com ele em preservar, já que é um jogo complicadíssimo. Na próxima quinta-feira, não se iludam. O Internacional não está ainda na fase semifinal da Copa Sul-Americana e o jogo será, sim, encardido na próxima quinta-feira à noite no estádio Beira-Rio. O maior erro do Mano, na minha opinião, foi o de não ter identificado, antes do jogo, que o seu grupo estava completamente desfocado. E estava, e não foi um desfoque somente a partir da expulsão do Romarinho a 29 do primeiro tempo. O Internacional protagonizou um fiasco, perder para este Fortaleza, que luta apenas para ficar na primeira divisão do futebol brasileiro. Por quase 70 minutos com um jogador a mais é inaceitável. E o jogo tem consequências, tem estragos revelados pelo próprio técnico do Internacional do ponto de vista de planejamento. Jogadores que não jogariam tiveram que entrar, outros que seriam sacados no intervalo ou no começo do segundo tempo tiveram que ficar até o final da partida. O desastre em Fortaleza traz estragos para o Internacional, para o jogo de quinta-feira contra o Melgar. Nós estamos entrando no ar com o nosso Donos da Bola RS, live no YouTube, e lá está a nossa enquete interativa, a nossa pergunta, convidando você para participar, para responder conosco. Porque o Inter perdeu de goleada em Fortaleza. Estava focado no Melgar, Mano pensou mal o jogo, erros individuais, o Fortaleza é melhor. Participe conosco. Baldasso, eu começo contigo para a gente analisar este desastre do Internacional na capital cearense. E aí chegam todas as dúvidas, né? Qual é o verdadeiro Internacional? Qual é o verdadeiro Internacional? Essa é a primeira dúvida. É o Internacional que nos infla, nos enche de esperanças em alguns momentos, ou o Inter que nos envergonha? Isso tem acontecido regularmente. Já tinha acontecido com o Botafogo e acontece agora. Falo só da era Mano Menezes, não falo anteriormente. Outra coisa, o grupo do Inter é tão bom mesmo? Nós que chegamos à conclusão em determinados momentos que o Internacional tinha um bom time, tinha boas reposições, tem realmente boas reposições? O que explica então que o Inter, quando tem desfalques, o Inter desaba em desempenho e na tabela de classificação do brasileiro? Quem é o reserva do Depena no Internacional? É o Lisiero? Aliás, por que o Lisiero é jogador do Internacional? Por que o David é jogador do Internacional? Por que o David continua sendo escalado? Por que se pagou 11 milhões de reais por um jogador como o David? Então são muitas dúvidas que aparecem depois de mais um fiasco. Porque perder para o Fortaleza numa condição de time alternativo, e eu não tinha nada contra o time alternativo, mas perder numa condição normal faria parte do processo. Agora perder da forma que perdeu, também envolvendo falta de postura, falta de foco. A torcida do Internacional murchou um pouco ontem com o que aconteceu. E todas essas dúvidas aparecem, né? Nós temos realmente uma condição diferenciada de brigar por algo maior? O nosso meia armador, que é o diferencial técnico do time, que é o Alan Patrick, ele é aquilo que foi ontem no que diz respeito à condição atlética, caminhando em campo como um senhor de 65 anos de idade desde os 2 minutos de jogo? Tudo isso virou dúvida, tudo isso deixou uma pulguinha atrás da orelha de todos os colorados. Ribeiro Neto. Eu tenho uma visão um pouco diferente de vocês, tá? Bem, eu acho Já sabe a nossa. Não, dá pra, vocês podem me surpreender, tá bem? Vamos deixar assim. É só para saber se tu já sabe a É nossa. que assim, o vocês é Baldasso mais Berenguete, são duas pessoas são vocês. Enfim, mas tudo bem, seja bem-vindo ao programa, César. Gente, Como é que foi teu final de semana, Ribeiro? bem complicado. Mas enfim, vamos embora. Eu tô assim, um pouco assustado com a repercussão que eu estou vendo, e o torcedor tem muito isso, eu acompanhei nas redes sociais, porque eu acho que o 3-0 foi constrangedor, não há dúvida. É constrangedor tomar 3-0, porque é legal, um time grande como o Internacional, e daquele tipo de um jogador a mais, ficou constrangedor, não há dúvida. Agora, o Inter foi para perder. O clube, como instituição, escolheu o jogo entre os dois, escolheu o jogo da quinta-feira. Ao escolher esse jogo da quinta-feira, fez ações para isso e correu riscos. Absolutamente normal. O Inter foi para Fortaleza como um en passant para quinta-feira. Colocou o time reserva, um time desfocado e perdeu. Mudou até o jeito de jogar. Sabe qual é o tamanho da derrota de ontem, Meneghetti? Quinta-feira às 9 da noite eu te respondo.
Porque se o Inter passar pelo Melgar e for para a semifinal, o jogo de ontem, ó... Não, mas Não, tem um... Meneghetti, Sai na urina. tu disse Essa é esses dias, verdade. tu disseste esses dias que eu me esforço para concordar com o Ribeiro Neto. Mas o Ribeiro Neto tá certo. Não precisa nem ter esforço. Não precisa nem ter esforço. Ele tá certo. Se o Inter bota um time completamente reserva, Baldasso, Liziero e David. O Inter botou Liziero e David para jogar. O Kehler, que é o goleiro reserva para jogar. O Inter escolheu o jogo para perder. O Ribeiro tem um ponto. Não é ridículo. O Ribeiro está pensamento. parcialmente certo. O problema foi a forma. O problema é, aos 30 minutos de jogo, tá 0-0, com o adversário não tendo uma chance de gol até então, e tu passa a ter um jogador a mais, e depois de ter um jogador a mais, tu toma 3 gols, o adversário te dá um chocolate, constrói 7 chances de gol e tu não chuta uma bola em gol, sendo que no segundo tempo jogaram os titulares, O Mano Menezes, para escalar o time do Inter, ele foi lá abrir um freezer e disse: Liziero, David, vem, vocês saiam da geladeira que vocês estão, vamos entrar, vamos jogar. O Ribeiro tem razão. O Inter disse: podemos perder o jogo. Não é porque eu não acho. Tu fala assim, não é ridículo o que o Ribeiro diz. Não, eu não gosto. Não costumo classificar teses aqui da bancada como ridículas. Eu posso não concordar só com o Ribeiro. Eu discordo do Ribeiro. Acho que ele está errado dizendo que o Internacional escolheu o jogo para perder. Porque o fato de tu colocar um time reserva em campo não significa que o teu time está desfocado. Não, os reservas têm que mostrar, inclusive, empenho para mostrar que estão à disposição para jogar na quinta-feira quando for necessário. O desfoque do Internacional foi tão gigante que eu não consigo entender como o presidente Barcelos estava lá, o Paulo Autuori, o William Thomas, o Mano Menezes, imagino que todos estivessem em Fortaleza, não tenham percebido. Escuta aqui, tia, nosso time está com a cabeça no Melgar na quinta-feira. Mas olha só, tem um ingrediente aí. O Inter sai de Melgar, de Arequipa, né? E é a mesma viagem. Então eles estão todos juntos na mesma batida. É um prolongamento da viagem. O clube colocou, torcedor 30 mil, o ambiente está colocado como jogo para quinta-feira. Não é tão simples assim tu tirar e dizer assim, agora eu não vamos virar, que é simples, tá? virar a chavezinha. Não, eu também não acho que é simples. Virar a chavezinha. Mas tem que ser feito. Beleza. Tem que ser feito. Com o investimento que o Inter faz no futebol, também. Com o investimento que o Inter faz de folha de pagamento, tem que ser feito. Tu pode até dizer, até dizer que está errado. Como tu está dizendo, está errado. Está errado, é isso que eu estou dizendo. E tu está passando pano, para ti está bacana. Ou se que foi feito não deu certo. Mas eu estou sendo pragmático. O Internacional, como instituição, escolheu que o jogo é quinta-feira. E isso passou para os jogadores. Sabe qual é o teu problema? Tu está analisando o jogo de ontem isoladamente. É um processo. O Internacional, quando não tem... Olha só, presta atenção. Não, mas eu quero fazer quero elencar de forma mais abrangente sobre o que é o Inter quando não tem todos os seus titulares em campo. Vale ontem quando escolheu jogar um time em reserva ou vale para outras oportunidades quando por lesões não teve alguns jogadores. O Internacional... JB, nós aqui... O São Paulo preservou e perdeu, o outro preservou e perdeu todo mundo. Não me interessa, só que eu não sei se lá em São Paulo, nos programas esportivos, disseram, como nós dissemos aqui, que o Inter tem um bom grupo com reposições. Será que tem mesmo? Mas ninguém tem o 22. Será que tem? Não, mas só um pouquinho. Eu me cobro coerência. Tá? Me cobro muito coerência. Às vezes até eu erro porque as situações são minimamente diferentes. As situações são minimamente diferentes para um lado e para o outro e tu acaba olhando de uma outra maneira. Vamos lá, vou explicar. Se eu cobrava o Renato a todo momento, porque era muita preservação, eu penso que nós temos que olhar e dizer assim, olha só, o Inter está deixando escapar uma chance de, não um título de Brasileirão. O Inter preservou em 2 jogos, JB. Bom. O Inter preservou só em 2 jogos. Quando for, JB, você... Preservou. Ontem era um jogo que dava para ter colocado titulares. JB, o torcedor... Vãozinho fretado. Não tem problema de ontem preservar. O grande problema, JB, o grande problema é que o torcedor do Internacional está pegando o vexame de ontem, juntando com o vexame do Botafogo, pegando os 3 jogos do Brasileiro, em que o Inter podia dar o sprint por não ter alguns titulares, despencou na tabela. A grande questão da torcida do Inter no momento é essa. Será que tem um bom grupo mesmo? César, seja bem-vindo. Todos vocês, na verdade, primeiro uma saudade imensa, né? Uma saudade de imensa. todos? Todos, sem exceção. Do Tiger? Tiger não. Tiger tá fora da minha lista. Sim, faltam 12 dias. 12 dias para eu votar. Vai piorar? Vai piorar. Bom, eu sou um otimista, mas eu queria dar uma linha um pouquinho diferente que vocês deram ao jogo de ontem. Vocês estão levando o jogo ou dando um suporte muito maior em cima do subjetivo, né? Dessa questão envolvendo a parte anímica do jogo, preparação do jogo e tal. Eu vou tentar dar uma outra linha. Ontem, até o Inter ter um jogador a mais, até os 29 minutos, eu acho, foi a expulsão lá, uma expulsão infantil do jogador do Fortaleza.
O jogo era igual. O jogo era igual. Nós tínhamos lá duas equipes tentando correr, duas equipes tentando jogar, um estádio hostil, porque tinha muita gente e tal, mas estava igual. A partir da expulsão, existe uma mudança tática na equipe do Fortaleza. E essa mudança tática, para mim, é o que nós devemos entender com o que aconteceu no jogo, que a gente pode pegar outros jogos para analisar. A partir deste momento, o Fortaleza entendeu que tinha um jogador a menos, obviamente, e recuou duas linhas atrás da linha intermediária, posicionando duas linhas muito próximas, entregando a bola para o Inter e falando o seguinte: já que vocês têm uma a mais, vocês têm que ganhar o jogo. Nós não vamos ganhar de vocês, salvo se vocês nos derem a vitória. Isso aconteceu neste jogo do Inter. Isso aconteceu Inter e Atlético Goianiense em Porto Alegre. Um 0-0 que o Inter, 1-1, que o Inter deveria ter perdido o jogo, com duas linhas bem recuadas do Atlético Goianiense, e o Atlético Goianiense saindo... América Mineiro. O América Mineiro, que o Inter vence o jogo, com o gol do Moisés no último lance. O jogo contra o Botafogo, que o Inter abre 2-0, o Botafogo perde um jogador e joga todo mundo atrás, entrega a bola e o Inter começa a festear. Lembra daquele jogo? E agora o jogo de ontem. O que isso quer dizer? Esse time do Internacional tem muita dificuldade quando tiram a transição. Tu tira a transição de jogador... Não é contra-ataque, é transição mesmo. Por exemplo, o Inter ganha o jogo do Atlético com muito mérito em duas jogadas velozes de transição. Uma é uma bola que o pivô faz o centroavante, outra é um avanço do Edenilson em cima da transição. O Inter tem dificuldade. Se eu quiser colocar sempre no lado anímico, por que o Inter jogou mal, então, contra o Melgar? Porque eram os titulares e o Inter estava focado contra o Melgar. Aí a gente achou lá na altitude, mas não jogou bem lá, né? Poderia ter perdido o jogo lá. E ontem repetiu a atuação. Então, quando o modelo de jogo do adversário não encaixa para a transição, seja dos médios do Inter, seja dos atacantes de velocidade, esse time do Inter, esse modelo de jogo do Inter enfrenta a dificuldade. Na minha visão, o CCD tem muita razão, mas assim, tem uma coisa que eu tô com ranço, tá? Que é o tal do mobilização ou remobilização. A gente tá baseando muito... Escala, se tu for parar isso, me bota para jogar no Grêmio, eu vou ser sempre o cara mais motivado. Imagina eu com a 9 do Grêmio, Meneghetti. Ninguém vai estar mais motivado do que eu, só que eu duro 1 minuto e 30. Tu sabia que o futebol é coletivo. Futebol é coletivo. Sabia que uma vez, CCD, eu já joguei com a 8 do Grêmio no Olímpico? Tu fez um jogo. Sim, eu fiz o jogo. Vamos lá, Oswaldo. Eu era o 8 do Grêmio, segundo volante. Só que jogo. Vamos ter. Tá. Não, mas assim, eu tô com ranço dessa questão de mobilização, não mobilização. Não é só isso. Não, a gente não pode traduzir o futebol, é só disso. Só que assim, ó, o que eu penso que o Ribeiro tem razão é, cara, tu não pode botar o Lisiero, o David, jogadores que respeitam os profissionais, mas que não estão rendendo o que se espera do Inter e sair impune. Tu não vai sair impune. O Lisiero, gente, não dá. o Lisiero e o David não deveriam ter sido contratados pelo Internacional. O Internacional libera o Nonato para o Fluminense e contrata o Lisiero. O Nonato é Modric perto do Lisiero. Modric então, assim, perto do Lisiero. Então, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. O Inter pagou o preço de ter colocado o time reserva com jogadores que, neste momento, não deve ser. Não foi só mobilização. A gente tem que reconhecer que, o Vojvoda faz um baita trabalho no Fortaleza. Ninguém entende por que eles estão lá. Tem bons jogadores. Tem os caras... Gente, era para ter sido mais. O Kehler talvez foi o único que se salvou. Não, vocês têm um outro. Salvou no quê? Não, acho que ele falhou no gol, tá? O Kehler não fez nada. Na gol da falta, né? O de falta ele falhou. Mas tu tá louco. E outra coisa. A bola passou por cima da barreira. Só um pouquinho. A bola passou por cima da barreira. Só um pouquinho. Falta de chapa. A barreira estava fora da área, uma falta de chapa que entra a meia altura, não pode entrar. Tu aqui que brada justiça ao Daniel, tu está sendo incoerente. Que tu disse que luta por não ser incoerente. O Daniel é cobrado no Internacional porque, além dos milagres que ele faz, e ele faz milagre em todos os jogos, ele porventura falha. O Kehler ontem sofreu uma saraivada de chutes do adversário e o Kehler não fez a diferença nunca. Nunca. Além do gol de falta que ele pula atrasado. Não, tem uma que o cara bate ele não fez a diferença em nenhum momento do jogo inteiro. Então, assim, ó, olha, é só justiça do Daniel. Então é o seguinte, peraí, Meneghetti. Olha só, essa falta, se o cara tá bem treinado, assim, na ponta dos cascos, ele
até pode pegar e faz um milagre. A gente ia dizer assim, fez um milagre. Uma falta normal para colocar para escanteio. Essa falta passou pela barreira. O cara tá do outro lado, ele tá fechando o ângulo dele. Barreira tá Você não tem noção de gol. Eu vi todas as imagens que pode imaginar, Ribeiro. Ele falhou, Ribeiro. Mérito do Não, claro. Tem que ter mérito do batedor. Sempre tem o mérito do batedor. Mas nesse caso, se ele pelo amor de Deus. Se ele bota a bola na gaveta, pode dizer, não dava. Olha onde é que a bola entrou. Tá, mas, gente, assim. tira esse lance então, tira esse lance. Foi um jogo que o Internacional foi atacado, sofreu riscos o jogo inteiro e ele em nenhum momento fez a diferença. Não, ele tem uma que ele sai que nem goleiro de futsal e fecha, e tem outra que ele bate e trisca. Ele não faz a diferença. E o Daniel faz a diferença. Não, porque o Daniel faz a diferença, eu sei. Só que assim, na minha visão, não foi culpa dele. Não, mas é que o gol... Não tô dizendo que foi culpa dele. Especialmente o gol, tá? O gol de falta. E eu quero é de chapa, de fora... A barreira está fora da área. A barreira está fora da área. E ela entra, só prestar atenção na bola. Ela entra a meia altura. Se ela entra lá em cima, tu me diz assim, o Everton do Palmeiras. Olha onde ela entra. Não. O Everton do Palmeiras talvez pegasse. Bom, então chegamos à conclusão. O Lomba dos áureos momentos talvez pegasse. Mas o Kehler, que ele tem 2 jogos nos últimos 7 meses, 8 meses. Chegamos à conclusão depois disso. Então tu tá reforçando que ele falhou, né? Tu tá justificando. Não. Tu tá justificando porque ele não pegou a bola. A bola é defensável ou não? Não. Assim, ó, se o cara fizesse um milagre, se ele pegasse aquela bola, tu ia dizer assim, ó, milagre. O Daniel faz isso todo jogo. Não. Claro que o Daniel tá no patamar superior. O que tem a ver os 2 jogos? Ou um jogo, ou 30 jogos? Ritmo, toda a circunstância de jogo. Então tu acha que o Daniel pegaria? O Daniel pegaria. Então ele falhou. Então ele falhou. Não, é que assim, existe a bola uma defensável. Tá vendo que a bola é defensável. Existe. Vou te dar só uma situação, vou trazer para nossa profissão. Tem dias que tu vai maravilhosamente bem, tu dá informação, tem dias que tu é médio, tem dias que tu é um desastre. Só se tu é goleiro, tu tá ferrado. Do desastre pra consagração tem um detalhe. Se ele pega, ele consagra. Se ele não pegou, ele podia ter pego. Falhou. Tá no meio do jogo. Ele foi uma falha. Eu quero fazer 2 considerações sobre 2 individualidades do Internacional. Todo mundo tá colocando no mesmo balaio do Lisieiro e do David, que não poderiam estar no Internacional, o Johnny, que foi muito mal ontem. O Johnny, mas aí eu coloco algumas atenuantes. Eu considero o Johnny um bom primeiro volante, o cara para marcar e dar um primeiro passe curto. Isso ele faz muito bem. Só que o Johnny, em 90% das oportunidades no Inter, ele tem jogado em outras funções que não é a dele. Tem que parar de fazer isso. Parar de fazer isso com o Johnny. Outra, sobre o Alan Patrick. Nós temos que falar um pouco mais sobre isso. O Alan Patrick ontem, que nós cobramos que não joga mais do que 30 minutos... Ontem ele estava trotando com 2 minutos. O Alan Patrick passou por um processo de lesão, recondicionamento, voltou, jogou alguns minutos lá. O que acontece com o Alan Patrick? Porque o Alan Patrick, por melhor que seja, nessa condição atlética deplorável que ele está, ele não pode começar o jogo de quinta-feira. E pela coletiva do Mano, não vai começar. Mas alguém tem que me explicar o que acontece com o Alan Patrick. Fala, César. Sobre isso, eu acho que a gente tem que botar também um pouco... ou no grupo do Inter, na falta de opções do grupo, ou no erro grosseiro do Mano Menezes ontem, no que diz respeito ao Johnny Baldasso. Porque o Johnny, em determinado momento, ele sai de volante e vira zagueiro. O Mano Menezes fez um movimento desses num jogo, eu só não lembro qual o jogo, que merecia, inclusive, ter perdido o jogo no fim, acabou empatando, acho que foi contra o São Paulo, em Porto Alegre, que ele coloca o Pedro Henrique de lateral no final do jogo. É o jogo contra o São Paulo, em Porto Alegre. Ontem ele fez isso e o Inter tomou os gols a partir dessa movimentação, da movimentação do Johnny para zagueiro, que não é zagueiro, e ele acabou errando em algumas tomadas de decisão, andando um pouco à frente e acabou sofrendo, sobretudo, aquele gol do lateral, né? Do segundo gol do time da casa. O que eu quero dizer com isso? Falta grupo. O Baldasso toca bem, falta grupo. Quando a gente falou aqui de ficar o Bruno Mendes e tinha que ter ficado, de ter opção de zagueiro, ontem o Inter não tinha como fazer movimentos utilizando mais zagueiros. O Inter tem problemas sérios de grupo. O lateral esquerdo está muito abaixo ainda do lateral esquerdo
principal, a distância de titulares e reservas é grande. E isso o Inter está pagando um preço em pontos no Campeonato Brasileiro. Ô, Taigor, vamos colocar o técnico Mano Menezes para falar aí. Tudo bem, Taigor? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. O técnico Mano Menezes avaliou a derrota por 3-0 para a equipe do Fortaleza, o Internacional tendo um jogador a mais, e ele se disse envergonhado pelo resultado e pela atuação, mas evidentemente que deu também as suas justificativas. A gente ouve o técnico Mano Menezes. Bom, primeiro, dizer que estamos envergonhados, né, com o resultado e, acima de tudo, com a atuação quando a partir do momento que estivemos com um homem a mais. Se olhássemos o jogo sem saber que uma equipe, quem estava com 10 e quem estava com 11, parecia que o Fortaleza estava com 11 e nós com 10. Em função disso tudo, todo o planejamento que tínhamos feito para o jogo, inclusive, ficou prejudicado, porque não queríamos terminar o jogo com Alan, não queríamos terminar o jogo com Bustos, né? Um erro foi se sucedendo ao outro erro, e isso levou a tudo que vimos hoje aí no final do jogo, que para nós, apesar de considerarmos um fato isolado como exceção, certamente não pode acontecer pelo nível de qualidade que temos e pela maneira como o jogo se colocou. O jogo estava parelho, 11 contra 11. Nós não tínhamos problema nenhum até então no jogo, né? Olha só, essa frase do Mano Menezes, além da primeira, do envergonhado, que é mais forte, quando ele diz que quem olhasse o jogo parecia que o Fortaleza estava com 11 e a gente com 10, Ribeiro, é uma frase forte. Agora, por que ele não conseguiu mudar esse panorama durante toda a partida? Isso que o César falou desse recolhimento que o Vojvoda fez no seu time para especular no contra-ataque, e o Inter não tinha força para entrar na área. Mesmo com o volume de jogo no segundo tempo, Ribeiro, o Inter não criou nenhum problema mais grave. O Fernando Miguel, né, o goleiro Miguel, não fez uma grande defesa. Olha, eu comentei o jogo ontem na Rádio Bandeirantes e me parece que o Internacional ele simplesmente ele foi, desde o início, o mesmo time. E mesmo com as trocas do Mano Menezes, ele se manteve o mesmo time, completamente desassociado às dificuldades do jogo. E tanto é a prova de que estava com um homem a mais e não mudou o ambiente do jogo. Agora, só tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, e me desculpe, não é pejorativo que eu vou falar, tá? O Mano Menezes, que é um cara experiente, excelente treinador, mas é macaco velho. Isso aí que fez é jogar para a torcida. Com todo respeito, tá? Ele falou o que a torcida quer ouvir. Mas ótimo. É bom o torcedor ouvir que o treinador está envergonhado. Então eu não vou cair nessa, tá? Sabe por quê? O que quer dizer que eu não vou cair nessa? Não vou cair nessa porque lá dentro do vestiário ele está usando isso apenas para como motivar os jogadores, para dar um pouco mais de pressão. Qual o problema? Tá, mas isso aí não é sentimento verdadeiro. Não é sentimento. Desculpa. Ribeiro Neto. Não acredito. Ribeiro Neto. Mano na coletiva, Ribeiro. Ribeiro Neto, ontem, a tarde e noite de ontem só teve uma coisa boa, só uma, a coletiva do Mano Menezes. Só, foi a única coisa boa. Em que ele se admitiu envergonhado, quando ele, Meneghetti, diz que quem parecia que tinha 10 jogadores em campo era o Fortaleza e não o Inter. E quando ele diz, depois perguntado sobre o árbitro distribuir amarelos, em que ele fala da maturidade do grupo e tal, o Mano Menezes ontem fez uma crítica contundente na sua entrevista coletiva à questão anímica, ao envolvimento do jogo daqueles que estiveram em campo, que não se envolveram como deveriam se envolver. Essa do 10 ou 11 jogadores, para mim é nítido. Vem cá, um time queria jogar e o outro não tinha, não queria. Um dia, não acontece. É muito difícil. Um dia eu gostaria que o treinador chegasse e disse, olha, meus amigos, eu não consegui dar ao meu grupo de jogadores a parte anímica necessária. Mas o Ribeiro, pelo amor de Deus, tu tá errado. Ribeiro, tu tá errado. Eu errei nos times, eu errei tu tá errado. Tu tá errado. 4 jogadores no intervalo e tem que Ribeiro, quantas vezes tu viu um treinador tomar 3-0 e ir para uma coletiva para dizer que o resultado é enganoso, ou jogar na conta do árbitro que pipocou amarelo? Ribeiro, é um desserviço que tu tá fazendo. Porque a gente cobra a vida inteira
transparência dos treinadores, e o que o Mano fez ontem foi justamente isso. Ontem, um repórter perguntou para ele sobre a arbitragem, pensando que todo mundo imaginando, bom, agora ele vai usar a arbitragem como uma bengala tal. Ao contrário, ele criticou os jogadores dele quando perguntou. Deixa eu só terminar. O Mano Menezes ontem admitiu a vergonha do que aconteceu. O Mano Menezes admitiu que com o Alan Patrick tem alguma coisa errada acontecendo. O Mano anunciou quem vai jogar na quinta-feira. O Mano criticou o seu grupo pela postura. O Mano ontem na coletiva fez tudo o que eu espero de um treinador do Internacional. Jogou limpo com a torcida. Fala, César. O JB, sabe o que o Mano fez ontem? O Mano fez a palestra do jogo contra o Melgar. Claro. O Mano abriu, tá sentado, os jogadores na frente dele. O negócio é o seguinte, nós temos 11 e eles vão ter 10, nós vamos correr mais do que eles. Nós não podemos deixar com que eles tenham um jogador a mais que a gente. Nós vamos jogar com o centroavante aquele ali, que hoje não conseguiu se movimentar no último jogo, vai se movimentar desse jeito. O fulano de tal, o volante lá, o Depena, tu vai encurtar os espaços, porque nós temos que apertar o time dos caras. Porque quando um time joga muito recuado, o Mano deu uma palestra. Não vamos tomar gol de lateral, né? Não vamos mais tomar gol de lateral, né? Assistência em lateral é lamentável, né? A sensação que eu tinha ontem, e aí a gente pode até fechar com a tua opinião inicial, a sensação que eu tinha ontem é que a coletiva do Mano foi a palestra do jogo contra o Melgar. Eu só vou tentar ter uma opinião um pouco mais central aqui, nem tanto por um lado, nem tanto por outro, que é o seguinte... eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu achei a entrevista do Mano, de novo, muito lúcida. Aliás, a entrevista do Mano, ela sempre gera bons conteúdos e boas situações, que ele se expressa bem, ele consegue falar as coisas sem... Só que beleza, a entrevista do Mano, ela também gera um sentimento muito próximo a do Tyson depois do Grenal. Lembra que o Tyson vem e diz assim, porque quem não tá motivado tem que sair, porque quem não tá jogando bem tem que sair, algo assim, tá? Eu não vou lembrar. E aí, o que a torcida vê, o que ele tá falando, no que o torcedor quer ouvir, e acaba, não vou dizer nem que foi consciente do Tyson, que ele fez de propósito, não é isso, nem do Mano, tá? Mas acaba gostando do Tyson, alivia ele, gostando do que o Mano disse, alivia ele, e esquece que eles estão no processo. Tá bem. O Tyson tava no time que perdeu o Grenal, e o Mano é o comandante do Inter que perdeu o Fortaleza. Então a única coisa que eu quero colocar é, o Mano tem razão? Tem. Mas o Mano também tem que ser cobrado por esse time que não está jogando com partidas importantes. Então tá. Colo-Colo, Melgar, Botafogo. Tá. Eu quero dizer, o Mano faz parte do processo. Tá a bem. gente não pode esquecer então dele. Tá. Então eu vou criticar o Mano pelo que eu acho que o Mano fez errado ontem. O Mano não estava errado ontem quando decidiu escalar um time alternativo, e não estava errado quando rasgou a cartilha para no segundo tempo botar os titulares diante do que estava acontecendo. Não é aí que passa o erro dele. O erro dele, ter escalado o David. Primeiro por ser o David, que não tem que ser escalado no Internacional. Segundo, porque ali tu tinha que ter colocado um meia e não mais um pontinha com outro pontinha jogado em um meio campo oco do Inter. Segundo, quando ele rasgou a cartilha no segundo tempo, a cartilha já estava rasgada. Ele já estava utilizando jogadores que ele não queria usar por preservação. Se já estava rasgada a cartilha, o que custava ter botado um Mercado no time e não tirado o Johnny, que fazia uma partida horrenda, e botado na zaga por ter tomado 2 gols com falha dele? Olha só, Tiger, o Grêmio venceu o Guarani por 2-1 na sexta-feira, e tem o Roger aí falando sobre o ambiente. Isso, e ele tem nos últimos jogos, né, Meneghetti, nas últimas entrevistas coletivas, encontrado inimigos externos, inimigos do lado de fora. E ele entende que esses inimigos têm percepções, análises que acabam prejudicando ou tentando prejudicar o ambiente interno, que é sólido, estável. Ele fala sobre isso e sobre o impacto da vitória nesse ambiente externo depois que o Grêmio venceu na sexta-feira. Internamente não tira peso nenhum, né? Externamente talvez tire, né? O resultado de vitória hoje, claro que nos dá 3 pontos importantes, mas os 15 jogos de invencibilidade que a gente tinha, contando com muitos empates fora de casa, também eram contabilizados como jogos importantes, né? Então, como eu disse, internamente não muda muita coisa. Agora, externamente, né? Talvez agora a abordagem seja outra, né? Não serão mais 100 dias sem vencer fora, né? Buscar uma outra linha de narrativa para continuar, de certo modo, colocando uma expectativa diferente do que internamente a gente tem. César, vamos falar um pouco dessa vitória do Grêmio na sexta-feira.
a situação na tabela, o Grêmio se encaminha a passos largos para o retorno à Série A. Ah, sem dúvida, Meneghetti, o Grêmio venceu uma partida, precisava muito vencer fora de casa. Gostei muito dos primeiros 30 minutos do Grêmio, sobretudo até o gol, quando o Grêmio pressionou o adversário. O Grêmio foi a Campinas e disse, eu vou ganhar o jogo. E fez isso, conseguiu vencer. Claro que tem instabilidade no time, às vezes o time perde um pouco a sua capacidade, sua força, um time que parece não ser um time maduro ainda, suficiente para fazer 90 minutos de confiança, mas é um time muito superior aos seus adversários e isso se deu também em cima da tabela, né? Hoje o Grêmio tem 7 pontos à frente do 5º colocado e o Grêmio vai sim subir e precisa a partir daí um pouco mais de ambição. Acho que o Grêmio tem que tentar ganhar a competição, passar na frente. O Grêmio está 9 pontos atrás do Cruzeiro e essa tem que ser a ambição do Grêmio a partir de agora. O Grêmio é um clube grande que quando joga, pode ser qualquer divisão, tem que ter a ideia de que vai ganhar. Um ponto principal aqui para mim do que aconteceu nesse dia, Meneghetti, Lucas Leiva. Para quem discutia, Lucas Leiva mudou o time de patamar. É outro time com um jogador desse padrão no meio-campo. Ribeiro. Eu discordo amavelmente, né? Mas isso é uma tendência, né, Ribeiro? O time do Grêmio é o mesmo. Trabalhando já com tendências. Não há patamar, o time do Grêmio é o mesmo. As limitações idênticas. O Grêmio, que eu comentei o jogo, como eu tenho comentado o jogo, comentei o jogo da sexta-feira. Tu comentou o jogo do Grêmio, a gente Tu comentou todos os jogos, né, Ribeiro? Que com essa sequência toda, um dia tu vai acabar entendendo de futebol, cara. É possível. Mas vendo tanto jogo, né? Ele comentou o jogo e o tom dele foi o mesmo. Para Grêmio 2-1, Fortaleza 3-0. Foi o mesmo tom, entendeu? O mesmo tom. Tá bem. Resultados parecidos. Tá bem. Tu não te animou com o Grêmio, né, Ribeiro? Mas tu te animou, assim, só pra eu entender. Eu acho que o Grêmio foi bem. Se tem um cara, desculpa, Ribeirinho, se tem um cara que foi genial na sua frase, foi Denis Abraão. Série B é peladão atrás de peladão. O Grêmio jogou bons 30 minutos nesse jogo. Começou bem, o César eu acho que o César leu bem, o Grêmio se impôs, o Grêmio demonstrou que queria ganhar. Depois sofreu nos 15 minutos finais, o Guarani começou a pressionar e aí obrigou a defesa do Grêmio a se preocupar. E o segundo tempo foi o segundo tempo morno, xoxo, tanto que o único lance do Grêmio foi o gol. Único, né? E aí, evidentemente, o Guarani, com as suas limitações técnicas, mas isso aí demonstra... O lance do Grêmio foi o gol só. Então não precisamos comentar o jogo aqui, Meneghetti. Vamos fazer o seguinte. Põe o placar do jogo e a gente comenta só o placar. Por que não ficar perdendo tempo aqui se jogou bem, se não jogou mal? Eu não sou comentarista. Então é assim, então assim, ó, vamos esquecer o Grêmio já subiu. Vamos falar só do Inter. Vamos esquecer porque o Grêmio vai ganhar esse campeonato. Então assim, ó. Que diferença faz, Então assim, ó, o Grêmio é suficientemente melhor que os seus concorrentes para classificar sem drama. Essa é a grande notícia e é a principal notícia. Agora, tu não vai querer que eu engula, que o Grêmio está em outro patamar, que não está nada. O Grêmio tem as suas limitações, que são as mesmas do ano inteiro, tá? E pronto, final. Como diria um grande presidente do Conselho do Grêmio, existem boas notícias aqui no Grêmio. Existem boas notícias. As piscinas estão reabertas. Está reaberta a temporada das piscinas, ele disse certa vez, mas não, nesse momento eu vou falar outra boa notícia, que tu não citasse, e tu tinha comentado o jogo, e é o dodóizinho de Leonardo Meneghetti. Breno é uma grande notícia. Essa é uma baita. Breno é desses goleiros. Primeiro que ele tem o semblante de leão, né? Vocês não lembram? Lembram do leão? Tem o semblante. Ele tem os olhos do leão. Depois de Biel, Paulo Nunes, agora Breno Leão, cara. Ele vai jogar com a Meneghetti, me ajuda, Meneghetti. Esse programa tá numa depressão. Tá certo que vocês tomaram 3 ontem, mas não precisamos ficar tão deprimidos, entendeu? Aqui, ó, ele tem o semblante. Quem é que pula com o jogador do Guarani ali? Não pulamos, Meneghetti. Que é não pulamos. Não pulamos. Como é que eu digo que ele marca? A distância. Com distanciamento social. Mas não é o Eu sei que ele errou nesse lance. Não é. Mas ele fez o restante da partida aí, tu vai dizer, os outros lances ele o restante, o zagueiro falhou num gol e o Kehler, restante... né? Foi bem no jogo todo, falhou no primeiro gol. É o Kehler. Mas Meneghetti, o semblante, ele tem os olhos. Tem os olhos de leão. Os olhos do leão. Ele é um grande goleiro, né? O branco dos olhos, especialmente. Eu só peço o seguinte, deixem o Breno jogar. O gol do Grêmio, e aí agora fazendo uma crítica,
que eu não gostaria de fazer. Jogador, não é. Não, o problema, sabe qual foto, né? Ele tá saindo na fotografia, né? É o velho problema da marcação por zona. O zagueiro... O Roger já sofreu isso em pagou o preço. O Grêmio, todos os gols que o Grêmio sofreu agora, e os últimos gols, todos eles foram embora para lá. Por quê? Eu não abro mão de marcar zona. Marca misto, cara. Seja inteligente. O que acontece? Tem um cara parado, tá, Meneghetti? É física isso. Eu tô parado. A Ponte fez isso. Eu pulo. Eu atinjo um espaço. Certo? Vem um cara em projeção e pula. Ele vai mais alto que tu ou não? Claro. É uma lógica. Então, sempre o cara vai cabecear na minha área. Aí vamos fazer justiça ao senhor Renato Portaluppi. Porque quando o Roger treinou o Grêmio, a gente diz todos os dias aqui, preparou o Grêmio para o Renato ganhar. Eu, inclusive, digo isso. Aquele Grêmio tinha um grande problema, que era o sistema defensivo, a bola aérea, em que o Jeromel não encontrava parceiro e tal. O que o Renato Portaluppi fez quando chegou no Grêmio? Marcação em zona, acabou. Cada um pega o seu agora e vambora. E ele arrumou a zaga do Grêmio. Sabe qual é? Tem um outro diferencial que eu já conversei com algumas pessoas sobre isso. O Bruno Alves, se não me falha a memória, tem 31 anos. Ele está há 31 anos marcando de um jeito. É muito raro o técnico do Brasil que faz marcação por zona, que é a mais usada na Europa. E que o Roger, se não me falha a memória, aprendeu isso quando ele foi jogar no Japão. E ela é até mais eficaz do que quem consegue fazer. Marcação por zona. Tira dois caras marcação da linha. Por zona. Tira dois caras da linha e bota ali. Aquele ali não pode se projetar. Tu não deixa ele arrancar. Marcação por zona é igual linha de impedimento. Para funcionar, velho, tem que ser um reloginho que se der um negocinho errado, acabou tudo. O Renato até fazia marcação rapidamente aqui, né? Para quem não entendeu, às vezes a pessoa do outro lado... Ou tu marca cada um numa zona, tipo, a pequena área é minha, o primeiro poste, o segundo poste. Que é como o Roger faz. Que é o que o Roger faz, ou homem a homem, que é basicamente eu pego o Baldasso, o Meneghetti marca o César, o outro marca o Ribeiro. E aí o Renato fazia isso, porque o Renato também tinha uma tese que ele dizia o seguinte: eu assim vou saber quem é que tá errando. Claro. Porque assim, se o Meneghetti ficou responsável de me marcar e eu fiz o gol, ou seja, quem errou foi o Meneghetti. Não precisa nem fazer o gol, né? Basta que tu cabeceie, né? Isso, não. Aí tu corrige, inclusive, quando tu não toma o gol também. Exatamente. Né? Ô, Tiger, vamos colocar mais uma do técnico do Inter aí. Vamos lá, vamos ouvir o Mano Menezes, Meneghetti, porque a pergunta é: que tipo de impacto anímico a partida de ontem em Fortaleza poderá ter na tentativa do Inter de se classificar para a semifinal da Copa Sul-Americana? O Mano entende que pode haver um impacto anímico positivo, porque jogos como esse funcionam como uma mola propulsora. Ele explica, Mano Menezes. No futebol e na vida a gente sempre faz das pancadas uma mola propulsora para fazer a retomada logo em seguida. Foi assim quando perdemos para o Colo-Colo, que também tivemos uma atuação muito abaixo, aliás, com alguns comportamentos semelhantes ao de hoje. E em seguida tivemos uma resposta, porque exatamente temos essa qualidade, temos equipe e quando conseguimos estar focados como temos que estar, com a corda bem esticada como temos que estar, porque não podemos afrouxar nem um pouquinho, já deu para ver que não podemos afrouxar nem um pouquinho, a equipe tem respondido bem. E vai responder bem na quinta-feira. O torcedor pode ir ao Beira-Rio na quinta-feira que nós vamos responder bem. Baldasso, companheiros de debate, eu estou preocupadíssimo com o jogo de quinta-feira. É claro que tem uma máxima do futebol, eu estava batendo um papo com o Cedro hoje de manhã, né? Não, tropeçou e parece que o Mano... Deu a entender isso, se fosse para acontecer, que fosse agora, tropeçou, que sirva de alerta. Se a direção do Inter, se a comissão técnica souberem, tiverem habilidade, e acho que eles têm capacidade para isso, usar o Autuori, presidente, o Mano, capacidade para usar isso como se fosse um radar apontando uma sinalização vermelha do painel, olha, tem algo errado. O grupo está achando que ganha quando quer, está achando que resolve como quer, porque foi assim contra o Colo-Colo. O Inter não tem a mesma desvantagem, é verdade, não tem, está numa situação tranquila. Mas também a gente tem que ponderar, Baldasso, que o Inter não tem nenhuma vantagem. O Inter tem que ganhar o jogo. Exato. Tem que ganhar o jogo. E pro outro time, basta também ganhar o jogo. E uma postura parecida com a que foi ontem, o Inter está fora da Sul-Americana. E outra, Ribeiro, aí pode vir a prova de se o Mano Menezes só jogou para a torcida ou se ele foi sincero. Se realmente eles estão envergonhados, a resposta é imediata. Quem sente vergonha numa situação... se mobiliza para dar uma resposta imediata diante da vergonha que sentiu. Teremos um Inter avassalador contra o Melgar, se for assim. Vamos ter de qualquer jeito, porque essa é a competição que o grupo sabe que pode ganhar.
O Inter tá a 12 pontos do Palmeiras, gente. Vamos combinar. Assim, vamos ficar, né? Tá, mas não é só título que vale no Brasileiro, vaga Libertadores. Não. O Inter tem que ganhar um título esse ano. O Inter tem que ganhar o título esse ano. Tu não entendeu. O Inter tem que ganhar o título da Sul-Americana, mas o brasileiro não serve só pro título. A vaga da Libertadores pode vir pelo brasileiro. Eles sabem disso. O Inter tá no bolo ali dos G, não sei o que, tá ali. Esse resultado, como eu te falei, esse resultado... Olha aqui, olha pra mim. Esquece a legenda e foca em mim. O Inter ganha do Melgar. Vou começar acertando a legenda, né? Vamos começar acertando. Desculpa aí, quero pedir desculpas. Nós erramos a legenda, colocamos ali, era para ser Grêmio terceiro colocado. A gente acabou colocando Grêmio terceiro colorado. Erramos, peço desculpas. Meu protesto. Então não é esquecer a legenda, vamos acertar. Meu protesto com esse terceiro colorado na Série B. Eu caí uma vez só. Vou parar com esse negócio. Tá, então assim, ó. Então, volta pra mim aqui. Acerta a legenda e foca em ti, né? Acerta a legenda e foca em mim. Torcedor colorado. Ai, que medo. Não se preocupe. Não se preocupe. Você, na quinta-feira, às 9h10 da noite, quando encerrar o jogo, vai estar tão feliz, tão esfuziante, que você vai nem lembrar do que aconteceu lá em Fortaleza. Tá errado, Ribeiro. Porque é isso que você está realmente se preocupando. Você sabe que o título que o Inter pode ganhar é o da Sul-Americana. O time sabe, o Mano sabe, a direção sabe. E é isso que vai acontecer. O jogo com o Fortaleza não se apaga com uma vitória sobre o Melgar. Claro que apaga. Não se apaga. O Internacional tem premiação para buscar no Campeonato Brasileiro, tem proximidade de vaga da Libertadores. O Inter não tem nenhuma garantia que vai sequer à final. E eu vou dizer, tá? O jogo de quinta-feira é encardido. É complicado. Esse raciocínio, sabe, ontem a gente estava, eu e o Baldassi estava conversando ontem, e a Sul-Americana tem uma curiosidade, porque ela vale muito para o Internacional e tem que valer, e eu, se estivesse nessa posição, estaria tentando muito vencer, só que ela é uma competição feita por equipes que não são boas. O Melgar estaria onde jogando no Brasileiro? Não estaria jogando no Campeonato Brasileiro. O Colo-Colo talvez também não. Aí tu vai pegar os brasileiros... Não, o Melgar estaria jogando sim. Acho que não, mano. Estaria jogando. Acho que não. Acho que não. Mas eu tô dizendo... 13º. Mas eu tô dizendo assim, ó. Os times brasileiros que comandam a Sul-Americana, o Inter é o grande favorito, a verdade é essa. Eles estão abaixo do Inter no Brasileiro. Todos estão abaixo do Inter. O Ceará tá subestimando o Melgar, tá? Não subestimando o Melgar. Eu só tô dizendo que a gente precisa colocar, porque senão fica... O que acontece? Do jeito que a gente está colocando, parece que todo o acerto de um time define o que ele vai fazer e tira o adversário da discussão. Sabe quando é que vai se lembrar de mim? Vutu, Ribeiro, acho que o Baldasso, JB, quando terminar o primeiro tempo 0-0, vocês vão lembrar de mim. Meneghete, posso te dizer, Meneghete? Vocês vão lembrar. Posso te dizer? Aos 15 minutos tu vai me ligar e me pedir desculpa. Em 15 minutos acabou o jogo. 45 mil no Beira-Rio. O Melgar não tem experiência nenhuma para jogo desse porte. O jogo vai estar assim, escalação do Internacional já vai estar no placar 1-0 pro Inter. Sabe qual é meu medo, Baldassi? Se o Melgar tiver um jogador expulso, aí deu problema. O JB e o Tiger podem confirmar, mas para mim o Mano Menezes escalou o time ontem. Sim. Sem o Alan Patrick, com o Maurício no time. Não, ele não falou isso. Para mim, a leitura, a leitura do espanto que ele manifestou publicamente da má condição física do Alan Patrick é que o Maurício começa o jogo quinta-feira. E escalou o Brian Romero também. Não, ele confirmou o Brian Romero e ele deu uma pista, que foi no finalzinho da entrevista, ele disse o seguinte: ficou provado nesse jogo que nós precisamos ter 2 meias e 2 atacantes. Porque se tu pegar, ele abre Pedro Henrique por um lado e David por outro. E mais o terceiro atacante seria o Brian. Mesmo num 4-2-3-1, jogou igual, só que ele prefere ter 2 meias e 2 atacantes, que é o quê? O Edenilson é meia, o Wanderson é atacante e o centroavante que vai ser o Brian Romero. Vai ser o Brian Romero. Então, quem é o meia? Devo ir a break por orientação do nosso editor Máximo Paulo Pires. Tiger conversando com vocês na live do YouTube. Eu não tenho retorno agora aqui, cara, é isso? Eu vou ficar assim no voo cego? Ah, beleza. Então tá, me digam qualquer coisa se tiver que sair do ar. Eu tenho uma notícia pra vocês. A notícia que se for jogar com o Alan Patrick, se for jogar com o Brian Romero, os responsáveis por conduzir o Internacional à classificação na quinta-feira estarão no Beira-Rio. Sabe quem é, Paulinho? JB e Tiger Junk, a dupla que tem 100% de aproveitamento em jogos de mata-mata na Copa Sul-Americana, realizando programas pré-jogo do pátio, estará no pátio fazendo pré-jogo. Portanto, o Inter
deverá se classificar. É uma estatística, 100% de aproveitamento. Vamos para dentro deles, tem jeito. Intervalo, 16 mil pessoas nos assistindo. Eu queria dar um beijo em cada uma de vocês. Todos vocês, claro, assistiram também o debate ontem aqui na Band, que foi maravilhoso, né? Taigor, manda abraço para Pântano Grande. É o Cirineu Weber, um abraço para Pântano Grande. É Pantano, mas ele botou acento no Pântano. É que é o corretor, né? É Pantano Grande, não, tá certo, é Pantano Grande, não é Pântano, não. Taigor, o leão vai te pegar. Não. Não. Taigor, gosta de Rei Leão? Grande filme Rei Leão. Grande filme Rei Leão. Como é que abre o Rei Leão, ô Julinho? Ah, uepa, barabim, barabão. Não é assim? Pô, é bem igualzinho, né? É o Rei Leão, pô. Respeita o Rei Leão. Respeita o Rei Leão. Abraço pra Santa Maria, pede o Eduardo Savenagno. Abraço pra Floripa, pede o Guilherme Azevedo. Abraço pro Consulado de BH, pede o Alexandre Muniz. É a Seção Maguila. Não tem jeito. Abração aí ao Baldaço, é o Roberto Oliveira. Taigor Jank, o ranguinho de hoje. Hoje nós temos massa, né, Julinho? Massa e chuletinha de porco. Gostamos. Gostamos bastante. Acabou? Feito! Mais um destaque aí do Roger. Porque a gente teve na última sexta-feira, Meneghetti, o retorno do Emerson Leão ao gol do Grêmio, ou conhecido como Breno, pelo César Cidade Dias, e que volta à titularidade depois de um período de Gabriel Grando jogando por ali. E o Roger, ele comenta sobre essa troca, se o Breno ele agrega em relação ao Gabriel Grando, como ele enxerga essa disputa no gol, a gente ouve o Roger Machado. A resposta do atleta em campo, né? O Breno já... Talvez pessoalmente ele estivesse se sentindo à vontade já e relativamente bem condicionado para um retorno no jogo anterior. Mas que eu conversei com ele, com o Mauri, especialmente, era justamente dizer, cara, eu sugiro que tu volte no teu 110%, ou pegue essa semana que nós teremos aberta para descondicionar melhor, porque depois que entrar para a arena... é para tu segurar embaixo dos paus, porque o teu colega, eu também tenho a responsabilidade de manter o teu colega motivado. E a motivação é ele saber que se tu não for bem em algum momento, ele pode voltar a ser titular. Eu fico feliz que a gente tem 2 goleiros de altíssimo nível, que respondem bem justamente nas horas que a gente mais precisa. Bom, César, estava aquela indefinição semana passada, Breno, Grando, o Roger colocou o Breno, e não é por esse jogo. Mas é mais goleiro que o Grando, com todo respeito ao Grando, que é um bom goleiro também. Na verdade, até pelo nível de evolução desses goleiros do Grêmio, o Breno, ele tá na frente do Grando desde o início, né? Ele começa aí, depois ele lesiona, depois vai para a seleção, perde um pouco de espaço, agora deixa jogar. O Grêmio precisa, desde o início eu falo uma frase que eu não quero saber quem é que vai ser escolhido, mas quando escolher, escolheu. Deixa jogar. Então é o Breno. Vamos com o Breno. Eu, particularmente, a minha opinião vale pouco nessa escolha, mas eu prefiro o Breno. Eu acho o Breno mais goleiro. Mas pode ser o Chapecó, desde que escolha e jogue ele. Fala, JB. Não vou mexer no que está dando certo. A minha única dúvida agora, CCD, é se joga o Bitelo ou não. E eu queria que jogasse o Bitelo. Eu vou te explicar o porquê. No lugar de quem? Não, aí é que tá. Não dá pra tirar o Vidiaçante, porque tá jogando o melhor momento da carreira, segundo o Roger. Posso te dar uma informação, então? Tese Tite. Roger vai ser Tite como nunca. Sim, o Lucas tá bem, mas vai começar esperando. Se o Lucas Leiva for reserva... Calma, Sério, Ribeirão. Calma. Tu não começa com esse negócio, Ribeirão. Tu não começa com esse negócio, Ribeirão. Tu não começa com esse negócio, Ribeirão. Sante, Bitelo e Campas pra ganhar do Operário. É que sabe qual é a minha preocupação? É a tese do Tite. Bitelo, tu tá bem demais, Bitelo. Não faz isso. Tu tá precisando, tu tá bem demais, Bitelo. Bate no peito dele forte, assim. Isso. Tu vai começar esperando. Começa esperando. Vou precisar de ti, hein? Vou precisar de ti. Menegas. Regra básica. Vai começar sentadinho no banco, Bitelo, tá tudo certo. Não vai fazer isso. Se tirar o Lucas Leiva... apresentou um problema, não apresentou a solução. Eu tenho a solução. Então vai acabar o programa. Eu tenho a solução.
E eu vou dar todo o problema, porque o problema não é. O Grêmio já subiu, tá 7 pontos do quinto. Já tá 7 pontos do quinto. Vai ganhar do Operário amanhã, vai a 10. Tá, é rapidinho. Tem que vender alguém. Porque vai acabar 12 ou 13 contratos em dezembro. Vai acabar 12 ou 13 contratos em dezembro, vai ter que refazer o time. Sabe o que tem que fazer? Tem que botar o Bitelo a forceps no time. Não. Joga com 3 volantes, tira um meia, 2 pontas, um centroavante, joga assim, Roger. Isso já foi feito, não deu certo. Que horas é o jogo amanhã? Que horas é o jogo? 19 horas. Tem até a 7 pra vender o Bitelo. Tem até a 7 pra vender o Bitelo. Bota o Bitelo no time, em dezembro vende ele, paga as contas e refaz o time ano que vem. Bota o Bitelo no time, mas agora bota a enquete interativa, o resultado final no ar aí, meu caro Paulo Pires, Turbo, Chiclete e todo mundo. Porque o Inter perdeu de goleada em Fortaleza, estava focado no Melgar. Pô, que bom, vai estar focado então quinta-feira, hein? Tá focado desde domingo, 25%. Mano, pensou mal o jogo, 39%. Erro de... Olha aí, mano, tá pagando essa conta, hein? Erro de individuais, 14%. Fortaleza é melhor, 22%. Quero dizer que